beleza. Agora são 5:02 da manhã. Acabei de acordar. E agora vou lavar a cara aqui. Vou lavar o rosto aqui, escovar os dentes que eu não tô aguentando. Fala galera, beleza? Agora são 5 e pouco da manhã. A ideia hoje é compartilhar meus rituais matinais aí, enfim. Já faz acho que um pouco mais de quase um ano, né? Que eu comecei a acordar às 5 horas da manhã. Eu quero contar pra vocês mais ou menos, né, como é que é a minha rotina e principalmente, enfim, aprendizados que eu tive e como isso me ajudou. Desculpa qualquer coisa aí, como eu tô meio dormindo ainda. A ideia agora é chamar a cameraman aqui. A tia me acorda um pouco mais tarde, mas enfim, agora como a gente vai gravar esse vídeo, vou tentar acordar ela. E aí, mamadinha? Bom dia, Bento. Bom dia. Bom dia. Então, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é escovar o dente, né? A ideia é assim, quando o despertador toca às 5 horas da manhã, eu já levanto. Porque toda vez que eu coloco no snooze, aí eu volto a dormir e aí geralmente eu acordo umas 7 horas. Então quando eu quero acordar às 5, bateu às 5 eu já levanto, corro pro banheiro, né? E começo a escovar o dente, porque, enfim, escovar o dente é um negócio automático, você não precisa estar muito acordado. Aí depois que eu escovei o dente, eu faço cuidado com a pele ali. Já tô com 30 anos de idade, né? Vou fazer 30 esse ano, então tem que dar um tapa na lataria aí. É algo que eu também não estava muito acostumado a fazer, dado a pele. E aí eu estava sentindo um pouco de necessidade disso. Então aproveito para fazer alguma coisa disciplinada logo cedo para, enfim, é algo que eu não gosto. E a ideia de você fazer algo que você não gosta logo de manhã é para você exercitar o seu músculo da disciplina. Então, escovar o dente é um negócio que eu nem penso. Mas cuidar da pele é um negócio que eu não tava nem aí. Agora a gente vai fazer um café. Os mais incríveis é poder colocar a Tia pra acordar às 5 horas da manhã e ela tá me gravando. Queria que ela gravasse a cara. Então eu aproveito principalmente as primeiras horas aí. A primeira meia hora, né, entre as 5 e as 5 e meia. Eu tento não abrir o celular. Eu não abro o celular, eu não olho nenhuma notícia, porque eu sou meio enreado das notícias. Então, o hábito é você querer abrir o celular, já botar o celular na sua cara. E eu tento evitar o máximo possível até umas 7 horas. Que é a hora que, enfim, eu vou sair com o Bento. I don't need to go to California. I don't wanna see. Primeiramente, a Jamie está impressionada. Vou derrubar aqui. A Jamie está impressionada que ela fala que lá fora tá muito escuro ainda. Mano, tá muito escuro. Tipo, muito escuro. Achava que era mais diazinho assim. O que você tá fazendo? Das 5 horas, eu normalmente acordo entre, sei lá, 7h30 e 9 horas. 9h30. Quando eu acordo cedo é 7h30, quando eu acordo tarde é 9h30. Mas você não tem uma constância, né? Não. Tipo... E aí eu falei que é muito tempo, das 5 que o Matheus acorda até as 9 eu acordar. E tipo, não são muitas horas, dá pra fazer muitas coisas. Na verdade, quando eu li o livro do Milagre da Manhã, eu achei legal porque ele me deu uma sequência, né, mais ou menos do que fazer, porque eu já tinha tentado acordar mais cedo, tipo às 5 horas da manhã mesmo, em outras tentativas, mas eu não sabia o que fazer. Eu falei, beleza, acordei às 5. E aí, como que eu vou ser produtivo, né? Robin Sharma, ele tem um livro que ele fala, The 5 AM Club, né, Clube das 5 da manhã, que ele fala dos benefícios, mas não ficava tão claro isso, né? E aí quando eu li o Milagre da Manhã,
vou deixar os links dos 2 livros aqui, né, se você quiser. Ele falava de um protocolo. Então eu não sei se eu faço exatamente, eu sei que eu li o livro e tentei fazer o protocolo dele, mas eu testei e adaptei, então também nem sei se eu faço na sequência do livro também do jeito que ele fala. Então a primeira coisa que eu faço é acordar, escovar os dentes e limpar o rosto, que é um negócio que eu odeio muito, mas eu senti que eu tava precisando, né, meu rosto tava bem... Mostra os pés de galinha aí. Tá foda. Tá bem zoado. E aí eu comecei a cuidar, é uma forma de, enfim, de exercer o músculo da disciplina de algo que eu não gosto de fazer bem cedo. E aí agora fiz o café, já tô mais acordado, bem tô ficar ali deitado dormindo. Então eu sempre escolho um livro pra ler. E você não é sempre o mesmo? Não. Geralmente eu leio livros, não leio livros muito técnicos assim, geralmente eu leio livros relacionados com a vida, alguma coisa de filosofia, alguma coisa ligada a estoicismo, tipo Sêneca. Tem um blog que eu gosto no Medium, né, chamado Estoicismo Diário. Ele é como se fosse são 365 lições estoicas, né? Que uma vez por dia a escritora ela traduziu um livro americano, né, não lembro agora, vou colocar aqui abaixo também, do Ryan Holiday. E aí essa estoicismo diário também me ajuda porque, enfim, desenvolver mentalidade, então eu pego alguma coisa que eu tô a fim de ler. Eu não me cobro muito o assunto, é simplesmente o assunto que eu tô mais afim. Então já teve filosofia, já teve política, já teve finanças, agora tá esse livro novo, né, que acabou de comprar. Eu já tinha lido um pouco por cima a versão dele em inglês, e esse livro aqui chama Dinheiro e Vida, mude a sua relação com o dinheiro e obtenha a independência financeira. É o livro do FIRE. É o livro base do FIRE, né, escrito por essa moça aqui, Ricky Robbins e o Joey Domingues. É um livro que, cara, já foi muito tempo lançado, já foi por muitos anos best-seller nos Estados Unidos. Escovei os dentes, limpei a cara, faço café, tomo café, acordei. Então eu leio meu livro, eu fico aí uns 40 minutos, 1 hora lendo. Eu sempre tenho aqui um caderno, né? Ou seja, eu sempre anoto. Eu comecei esse caderno seguindo o protocolo mesmo do Milagre da Manhã, e eu acho que a parte de principalmente escrever, né, que é a parte que ele fala de writing lá, journaling, que a galera gosta de falar, isso realmente transformou a minha vida, assim. Porque... Isso tudo é de Milagre da Manhã? Então até comprou as canetinhas ali, ó, pra poder fazer Milagre da Manhã. Esse aí é novo, esse caderno, de quanto que é? Ele não é de muito tempo atrás. Não é. Ele é de setembro de 19. Então o que acontece? Eu não tenho assim, uma inteligência emocional muito profunda, né? Então eu não me entendo muito bem, sou um cara muito racional. Então se eu tô passando por uma situação difícil, geralmente eu tendo a racionalizar, e fazer o que tem que ser feito. Então quando eu faço isso, eu acabo meio que passando por cima dos meus sentimentos, ou acabo não me entendendo muito, etc. E a TM é a senhora rainha da empatia, a senhora domínio dos sentimentos, ela sabe viver a tristeza muito bem, sabe viver a raiva muito bem, sabe viver o amor muito bem, e eu aprecio isso, pessoas que dominam as ferramentas das emoções. E aí o fato de sofrer muito, né, isso é corrosivo. Se você não consegue lidar com as suas emoções, você nem coloca aquilo para fora, nem você internaliza, e aí o que acontece é que você acaba se intoxicando com a sua própria raiva, com a sua própria
inveja, com a sua própria frustração, autopiedade, sentimentos que são meio bosta, sabe? Então, o que eu comecei a fazer foi meio que documentar. Então É um diário, né? É um diário. Mas não tá escrito meu querido diário. Mas no começo eu me forçava, assim, a escrever, tipo, 1, 2 páginas só sobre os meus sentimentos, né? E aí... Então, a segunda parte, a primeira é ler o livro, a segunda é escrever, né? E aí eu ficava 1 ou 2 páginas só escrevendo. E aí eu fiz isso por, sei lá, quase uns 3 meses, assim. E aí o que eu percebi? Só o fato de você colocar para fora os seus sentimentos num papel, e todo santo dia, isso você começa a perceber alguns padrões de comportamento. Então, basicamente, eu percebi que eu sofria pelos mesmos motivos, né? Um deles era não conseguia lidar com um aumento e a diminuição da renda. Então, tipo, hoje como empresário você tem uma oscilação, né, do dinheiro que entra, faturamento, custo, etc. E aí, cara, para cada alto que eu tinha na vida de ganho muito grande de dinheiro, eu ficava muito feliz, muito eufórico. E toda queda que eu tinha em relação ao dinheiro, eu me sentia muito mal, muito depressivo, me achava, né, a pior pessoa do mundo. Então eu comecei a perceber através dessa escrita que, tipo, a minha felicidade estava diretamente atrelada a ganho e perda de dinheiro. E aí o meu valor estava diretamente atrelado ao quanto eu fazia ou deixava de fazer de dinheiro. E aí isso me deixava uma pessoa inconstante. Porque é óbvio, não tem nenhum negócio que só cresce e nenhum negócio que só cai. Por exemplo, a Apple é uma das maiores empresas do mundo, e se você pegar a cotação da Apple, tem momentos muito altos que ela cresce muito e tem momentos que ela cai, né? E isso vai acontecer na sua vida. Agora, se você se julgar por quanto você faz de dinheiro, esse é o seu valor, a hora que você estiver na merda, né? A hora que você estiver no momento que... a hora que você estiver no vale, como é que você vai se erguer para sair desse vale? E aí, enfim, eu comecei a perceber isso, comecei a perceber padrões comportamentais, comecei a perceber coisas que me incomodavam, né? Comecei a perceber coisas que me fazem feliz. E a partir dessas reflexões eu percebi que, tipo, as coisas que realmente me fazem felizes, a maioria delas não custa muito, né? Então, por exemplo, ter uma boa casa, mas não uma casa ostentadora, mas uma casa segura, uma casa bem cuidada, uma casa com carinho, ter alguém que você ama do seu lado, né? Você poder acordar com a pessoa que você mais ama do seu lado, você ter um companheiro, por exemplo, o Bentô, né, que acorda comigo 5 horas da manhã e não reclama, né? Que mais? Você, cara, poder fazer uma boa refeição, você poder ter uma boa ideia, ler um bom livro, são coisas que, cara, não custam tanto e eu literalmente amo fazer isso, né? Eu amo essas coisas. E aí eu percebi que a maioria das coisas que eu tinha e que na verdade eu valorizava muito mais porque outras pessoas valorizavam. Então, tipo, beleza, tem um relógio, mas não porque eu valorizasse esse relógio, mas porque as pessoas valorizavam. Caramba, tem uma camisa, não sei o que, de marca, e não necessariamente eu acho essa camisa melhor, mas os outros valorizam. Ou tipo, carros, enfim, eu sofria muito com carros, assim, porque eu gastava... Já teve alguns carros massas e eu gastava muito por mês com carros. E eu não via valor naquilo e principalmente eu me incomodava o quanto que eu pagava por mês para ter aquele carro. São coisas que eu comecei a colocar na balança de isso é importante para mim, isso não é importante para mim. Isso vale a pena ter, isso não vale a pena ter. E aí o fato de conseguir fazer isso me trouxe clareza. E aí depois que eu passei dessa parte meio bad, assim, que eu comecei a lidar com os meus sentimentos e me entender melhor, eu comecei a me fazer boas perguntas. Então o Tony Robbins ele fala uma frase que eu acho que é sensacional, que ele fala o seguinte: pessoas de sucesso elas fazem perguntas poderosas, né? Toda vez que você faz uma pergunta tem muito a ver com
o seu cérebro é uma máquina incrível. Então quando você coloca um desafio para ele sempre tenta resolver o mais rápido possível. Quando você faz uma pergunta para o seu cérebro, quando você se faz uma pergunta, o que você está se propondo é um problema. E aí o cérebro ele fica, sei lá, o meu cérebro fica 24 horas por dia pensando em soluções, pensando o que fazer. Então a gente passou por alguns desafios dentro do negócio, e aí todo santo dia eu acordava e pensava assim, qual que é o grande problema? E aí eu escrevia qual que era o grande problema. E aí eu começava a pensar, a pesquisar, a viajar na maionese, o que eu poderia fazer. Então essa é a parte que realmente eu mais gosto de todo esse rolê, que é ficar viajando na maionese e pensando mundos paralelos, o que pode acontecer no futuro, né? Então meio que eu vivo a minha vida no futuro 1000 vezes, eu trago, eu puxo, eu crio ideias, eu faço rabiscos, eu desenho, enfim, tudo para tentar colocar. Eu gosto muito da manhã porque a minha cabeça tá zerada, então eu coloco 100% da minha melhor energia para resolver os meus melhores problemas. Então tudo que vocês estão vendo aqui, ou grande parte disso, né, a ideia de como o Amor Tem um Plano foi pensada, ou a ideia de, enfim, várias coisas que vocês vão ver pra frente, que provavelmente vocês não entendem nada, coisas que vão acontecer daqui 5, 10 anos, veio disso, sim, né? Dessa ideia de, olha, cara, eu boto as canetinhas aqui e tal. Então dessa ideia de realmente o que eu posso fazer para sair desse problema, o que eu posso fazer dessa situação que eu estou passando aqui, que eu não queria estar passando. Então eu revi muitos pontos do meu negócio, muitos pontos da minha vida, né? Eu tirei os excessos e hoje eu estou tentando ficar, óbvio, não é perfeito, mas eu estou tentando ficar 100% focado nas questões que realmente vão mudar minha vida, realmente vão mudar a vida das pessoas ao meu redor, e como entregar valor passivo para as pessoas. Eu acho que a única forma de você ter muito sucesso na vida é ajudando 1 milhão de pessoas. O meu papel é ajudar 1 milhão de pessoas, e eu todo santo dia fico pensando nisso.